Quando a porta se fecha do sertão à cidade grande. A ausência do marido, que há mais de 2 anos havia partido, pesava no coração de Dona Maria como pedra molhada. A saudade era grande, mas a necessidade era maior. Foi assim que ela tomou a decisão que mudaria o rumo da família. Partir de Remanso e seguir para Salvador, onde o mestre Antônio, seu esposo, já estava tentando recomeçar a vida. Aquela partida não era só uma mudança de endereço. Era como se a última chama da evangelização em Remanso estivesse se apagando. A cidade, antes viva, agora parecia definhar de volta na incredulidade. As casas vazias, as ruas silenciosas, o povo indo embora. Remanso estava morrendo aos poucos, e com a saída de Dona Maria, a porta que ainda restava entre o Evangelho e aquele povo parecia se fechar de vez. A viagem começou cedo, num barco a vapor descendo o grande rio rumo a Juazeiro. As crianças olhavam encantadas para as margens, onde a natureza parecia acenar despedidas. Depois de um dia inteiro de viagem, chegaram a Juazeiro, onde o pastor Laurentino os recebeu com carinho e os ajudou a embarcar no trem Maria Fumaça rumo a Salvador. A viagem era bonita, mas longa. O balanço do trem, o cheiro de carvão queimado, o barulho das rodas nos trilhos, tudo era novidade. Quando alguém comentou que estavam prestes a chegar, o coração de todos bateu mais forte. Salvador, a capital, o desconhecido. Desceram na estação numa manhã de domingo de carnaval. Aquele cenário ficou gravado para sempre na memória. As luzes da estação ainda acesas, o piso brilhante, os bancos escuros enfileirados, a locomotiva soltando fumaça. E lá fora, a praça cheia de gente, camelôs, um bonde passando e um enorme carro preto. O táxi que os levaria ao novo lar. Dentro do carro, apertados, as crianças olhavam assustadas para os foliões fantasiados, ainda cedo, cantando e dançando pelas ruas. Era outro mundo. E o medo dos caretas fazia os pequenos se agarrar à mãe como se ela fosse o único porto seguro. Quando chegaram ao bairro de Itapajipe e viram o pai vindo ao encontro deles, o alívio foi tão grande que até o cansaço pareceu ir embora. A casinha era simples, com poucos móveis, alguns improvisados, mas era o que tinham. E ali, juntos, tentariam recomeçar. A vida difícil em Salvador. Os dias passaram, e a vida na cidade grande não era fácil. O mestre Antônio conseguia apenas pequenos trabalhos, sempre insuficientes para as despesas. Dona Maria tentava colocar as crianças na escola, mas tudo era longe, as turmas estavam cheias e as promessas ficavam sempre para o próximo ano. A saudade de Remanso apertava. As crianças perguntavam quando voltariam para casa. Mas o pai sabia, a volta estava cada vez mais distante. A situação financeira piorou tanto que tiveram de deixar a casa e se mudar para um lugar ainda mais pobre, Alagados. Alagados, um mundo sobre a lama. Alagados era um dos lugares mais pobres de Salvador. Casebres em palafitas, construídos sobre estacas fincadas na lama do mangue. Passarelas estreitas de tábuas ligavam uma casa à outra. O cheiro forte, a água suja, o barulho constante. Era um ambiente duro, hostil. A casa da família ficava na beira do mangue, pequena, apertada, sem quintal, sem rua, sem privacidade. A vizinhança era formada, em sua maioria, por descendentes de escravos, gente sofrida, pobre, muitos ligados ao candomblé. Os atabaques tocavam dia e noite, os cânticos ecoavam pelos terreiros e os olhares desconfiados seguiam a família por onde passavam. Ali, os crentes eram minoria, e ser minoria naquele lugar não era fácil. O mestre Antônio se perguntava, será que erramos ao sair de Remanso? Mas o céu parecia silencioso. A pobreza trouxe também um esfriamento espiritual. Os cultos domésticos ficaram raros. A ida à igreja, difícil. A fé ainda estava ali, mas cansada, abatida.
Mesmo assim, o testemunho da família era como um escudo. Deus os guardava naquele ambiente hostil. O milagre escondido. Atrás da casa havia um pedaço de aterro onde as crianças brincavam. Era o único lugar firme no meio de tanta lama. Ali também ficava o barranco onde a maré subia forte. O menino mais novo, pequeno, curioso, cheio de vida, adorava brincar ali, mesmo sendo proibido. E foi numa tarde nublada, depois de uma noite de muita chuva, que tudo aconteceu. As outras crianças tinham ido brincar longe. Ele ficou sozinho e, distraído, foi chegando perto demais da borda molhada. A terra cedeu. Num segundo, ele caiu na água funda, agitada pelo forte vento. A lama fria prendeu seus pés. Ele lutava, sapateava, tentava subir, mas afundava mais. O desespero tomou conta. O ar faltava. As forças acabavam. E então, algo inexplicável aconteceu. Ele sentiu como se mãos invisíveis o puxassem para cima. Como se alguém o arrancasse da lama e o empurrasse em direção ao barranco. Conseguiu agarrar uma madeira, subir com dificuldade e escapar da morte. Voltou para casa pálido, sujo de lama, tremendo. Levou bronca, mas guardou o segredo. Tinha medo de não acreditarem. Mas no coração ele sabia. Alguém invisível o havia livrado. Um milagre escondido. Um milagre silencioso. Um milagre que só o céu testemunhou. A história dessa família mostra algo profundo. Quando uma porta da evangelização se fecha, vidas ficam no escuro. Remanso ficou sem testemunho. E quantas remansos existem hoje? Enquanto muitos partem, poucos ficam. Enquanto alguns se calam, outros nunca ouvirão. O campo missionário não é apenas o sertão, nem apenas o exterior. É onde Deus aponta. É onde há alguém precisando ouvir. É onde a incredulidade cresce quando falta quem pregue. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se essa história tocou seu coração, se você sente aquele aperto santo, aquela inquietação que não passa, talvez Deus esteja chamando você, não para ser herói, mas para ser obediente. Aqui fica uma reflexão. Nem toda crise é abandono. Às vezes é treinamento. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes é Deus moldando enviados. Aquela família pensou que estava apenas sobrevivendo, mas Deus estava formando testemunhas e talvez esteja fazendo o mesmo com você. Se há um chamado em seu coração, responda, porque os campos continuam brancos e ainda faltam ceifeiros. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Porque ainda hoje, como ontem, o mundo precisa de quem diga: eis-me aqui, envia-me. E se gostou dessa reflexão, deixe o seu like, comente, compartilhe e subscreva-se para receber outras em breve.